E aí, pessoal, hoje a gente vai conhecer a história de uma heroína de verdade, uma santa que brilhou mais que uma estrela, mesmo quando tudo parecia bem escuro. Bora lá descobrir juntos a jornada incrível de Santa Josefina Bakhita. Para começar, pensa numa coisa. Já imaginou como seria esquecer o seu próprio nome ou o nome da sua mãe, do seu pai? É uma ideia que dá até um arrepio, né? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com a santinha da nossa história de hoje. A história dela começa lá num vilarejo no Sudão, há muito tempo, em 1869. Ela era uma menina super feliz, vivia com a família dela que a amava demais, mas um dia ela sentiu um medo tão, mas tão grande que a memória dela, simplesmente sumiu. E o mais impressionante é que ela só tinha 9 anos. Gente, 9! Dá pra acreditar? Ter só 9 aninhos e de repente ver o seu mundo inteiro virar de cabeça para baixo? O susto que ela levou foi gigantesco. O medo foi tão forte que ela esqueceu quem era. E de um jeito muito triste, as pessoas que a levaram embora deram um nome para ela: Barrita. Em árabe, essa palavra quer dizer sortuda. Um nome bem estranho para uma menina que tinha acabado de perder tudo, não acha? A Bakhita foi vendida várias vezes, como se fosse um objeto, sabe? Ela sofreu muito. E o pior nem eram os machucados no corpo, mas a tristeza de ser tratada como se não tivesse valor nenhum. Mas sabe como é, né? Mesmo no lugar mais escuro, uma luzinha pode aparecer. E para Bakhita, essa luz foi um homem italiano muito bom chamado Callisto Legnami. Ele a comprou, só que, diferente de todos os outros, foi a primeira pessoa em muito tempo a tratar ela com carinho e respeito. E aqui a gente vê a virada na vida dela. Olha só que diferença. Antes, a vida dela era só medo e solidão. Com o Sr. Legnami, ela descobriu o que era carinho, ganhou um vestido, a primeira roupa de verdade em anos, e o mais importante de tudo, ela voltou a ter esperança. E se liga só em como a jornada dela continuou. Em 1884, ela foi para um lugar completamente novo, a Itália. 4 anos depois, foi morar com as Irmãs Canucianas, que são um grupo de freiras, e foi ali que a vida dela mudou para valer. Em 1890, ela encontrou uma liberdade que ninguém podia tirar, a liberdade da fé, quando foi batizada. E em 1896, ela decidiu dedicar a vida inteira dela a Deus. E esses foram os passos que ela deu para a liberdade de verdade. Não era só sobre deixar de ser escravizada, era sobre encontrar um lugar para o coração dela. Ela conheceu as freiras, aprendeu sobre o amor de Jesus, participou das cerimônias da igreja e, o mais legal de tudo, ela pôde escolher o próprio nome, e ela escolheu se chamar Josefina. E por 45 anos, a irmã Josefina viveu num convento. Lá, ela cozinhava, cuidava da igreja e era a porteira, que recebia todo mundo sempre com um sorriso gentil no rosto. A bondade dela era tão grande que parecia que o convento inteiro ficava mais iluminado. As crianças da cidade gostavam tanto, mas tanto dela, que deram um apelido super fofo: Irmã de Chocolate, por causa da cor da pele dela. Esse apelido de carinho mostra o quanto ela era amada e como o jeitinho doce dela conquistava todo mundo. E agora, se prepara para a parte mais impressionante da história. Um dia, ela disse que, se encontrasse as pessoas que a sequestraram e a machucaram, ela se ajoelharia e beijaria as mãos delas. Sabe por quê? Porque ela sentiu que, se não tivesse passado por tudo aquilo, ela não teria conhecido Jesus. Isso sim é perdoar de verdade. Então, no final das contas, o que a gente aprende com ela? Santa Bakhita virou uma luz para o mundo inteiro, um sinal de esperança para quem sofre, um exemplo do superpoder que é o perdão e a protetora do país dela, o Sudão. A festa dela é no dia 8 de fevereiro, um dia para a gente lembrar que a luz da fé sempre pode vencer a escuridão. A história de Santa Bakhita é a prova viva de que a fé e a coragem são muito poderosas. Ela ensina pra gente que perdoar pode nos deixar livres e que a esperança pode ser nosso guia, não importa o quão difícil o caminho pareça. Que o exemplo dessa mulher incrível ilumine sempre a nossa jornada. Valeu por conhecerem a história da Santa Bakhita com a gente. Se você curtiu aprender sobre essa heroína da fé e quer descobrir outras histórias incríveis, não esquece de se inscrever e compartilhar, tá bom? Até a próxima!